Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Renan e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o nosso querido Git, né, a nossa maravilhosa ferramenta aí de controle de versão. Vamos ver um pouquinho melhor sobre os fundamentos dessa ferramenta. Na aula anterior, né, na aula do vídeo 1 desse canal, nós falamos um pouco sobre o para que serve o Git, né? Por que a gente vai utilizar. E nessa aula a gente vai ver os fundamentos dele, beleza? Então roda a vinheta aí. Caso você não tenha visto o meu vídeo anterior falando sobre Git, sobre a introdução dele, eu recomendo fortemente que você veja. Mas, caso você já viu, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o Git que a gente viu no vídeo anterior, né? Vamos falar daí dos fundamentos do Git e aí depois tem mais um bônus lá para o final do vídeo, beleza? Então fica comigo até o final. Primeiramente, o Git é uma ferramenta de versionamento. Isso a gente já tinha visto no vídeo anterior, beleza? Ele salva o estado de cada arquivo na hora do versionamento. E caso o arquivo não sofra alteração, ele vai gerar um link simbólico, beleza? Eu sei que isso fica um pouco complicado de entender, mas uma ilustração pode ser um pouco mais clara. Então, basicamente aqui a gente tem a versão 1 do Git, beleza? A gente criou 3 arquivos, independentes aí quais são os arquivos ou o que tem dentro deles, mas nós criamos 3 arquivos. A partir do momento que a gente edita 2 arquivos e faz um commit, a versão 2 é gerada. E vamos supor que a gente editou o arquivo A e o arquivo C, o arquivo B não foi editado. Então, é gerado um link simbólico nesse arquivo B, beleza? E assim por diante. Então, basicamente os fundamentos que a gente precisa entender: repositórios, branches e commits. Beleza? Então, basicamente, os fundamentos que nós precisamos ver hoje são referentes a repositório, as branches e aos commits. Como eles funcionam, para que serve e afim. Então, um repositório, ou repository, ou próprio repo, como a gente acaba abreviando, basicamente é um local onde vai armazenar os arquivos do projeto. Beleza? Então, eu tenho lá meu projeto XYZ, moto maravilhosa. Maravilhosa. Então, basicamente, lá você tem o seu projeto, né? Ele tem seus arquivos dentro e afins, e aí a pasta central nós chamamos de repositório, beleza? Ela é a pasta raiz do seu projeto, ok? E aqui a gente tem as branches. Basicamente, elas são as ramificações do nosso projeto. É como se fosse uma bifurcação da nossa pasta principal, onde a gente consegue criar várias linhas do tempo, digamos assim, para o nosso projeto. E aí, por exemplo, a gente cria uma branch chamada principal e uma outra branch chamada teste, e aí trabalha em cima dessa teste com hipóteses e tentativas e erros e tudo mais. E se por acaso nada der certo, a gente acaba abandonando essa branch de teste, né, deletando ela por completo da nossa máquina e acaba voltando com a branch principal, por exemplo, ok? Esse é um exemplo de uma das utilizações das branches. Mas de certa forma ela cria um ramo, uma ramificação ou uma bifurcação, como você preferir chamar, beleza? Então, basicamente, as branches elas têm nomes que precisam ser simbólicos, concisos, em um único idioma, com letras minúsculas e com espaçamento utilizando hífens. Tá, mas por que isso daí? Bom, se a gente for ver projetos de desenvolvedores, a maioria deles gosta de trabalhar com inglês. Afinal, a língua mais utilizada, digamos assim, no mundo da programação é o inglês, né? Se a gente for ver vídeos de tutoriais na internet, o que mais tem é em inglês. Então, basicamente, para a gente treinar o nosso próprio inglês, a gente acaba fazendo os nossos próprios projetos em inglês e, é claro, quem sabe conseguir uma vaga internacional e mostrar o nosso projeto, o nosso portfólio que já está feito. Então, basicamente, a gente precisa usar um único idioma na nossa versão do Git, né? Então, vamos treinar e vamos manter sempre o mesmo padrão. Os nomes eles precisam ser simples, então não vamos ficar inventando nome de branch aleatório, muito complexo, muito trabalhoso, porque se por acaso a gente conseguir compartilhar esse código, que a gente vai ver mais para frente lá na aula do GitHub, as pessoas que vão estar envolvidas com a gente no desenvolvimento vão acabar ficando confusas e até mesmo nós podemos ficar confusos com os nomes das branches aos quais nós vamos dar. Então, vamos ser o mais simples e conciso possível, beleza?
com letra minúscula justamente para manter sempre um padrão, então para ser mais fácil de entender e de encontrar. E o espaçamento utilizando hífens é justamente porque o próprio Git ele não aceita espaços em nomes de branch, então ele automaticamente substitui para a gente o espaço por hífen. Beleza? Então, eu deixei ali dois exemplos para a gente ver, que é correção, substituir variável errada, por exemplo. Então, isso seria em português, e aí, é claro, trazendo para o inglês, seria um fix, replace wrong variable, por exemplo, né? Então, a gente consegue trazer essa brincadeira para o inglês e para o português. Obviamente, a gente mantém isso durante todo o nosso projeto, durante todo o nosso desenvolvimento, beleza? E aí, é claro, né, trazendo isso aí do português para o inglês, eu trago como boas práticas aí alguns padrões de nomenclaturas que são muito conhecidos. Então, provavelmente, se vocês entrarem em projetos no GitHub de outras pessoas, a gente vai ver lá fit, fix e etc. Né? O que que é cada um desses? Então, basicamente, quando a gente abre uma branch chamada fit, é que nós estamos criando alguma coisa nova, né? Nós estamos adicionando alguma coisa, implementando alguma coisa nova no nosso código. E quando a gente abre alguma branch chamada fix, né, com um nome inicial chamado fix, é para corrigir alguma coisa. Então é algum bug que foi encontrado que a gente está fazendo uma correção ou que uma tela não ficou como a gente esperava e que está dando erro e a gente precisa corrigir. Da mesma forma, a Docs serve para documentação, né? Se a gente estiver atualizando o README, se a gente estiver atualizando a própria documentação que a gente utiliza nos nossos projetos, a gente utiliza Docs. Se por acaso a gente estiver arrumando estilização, então, minha tela ficou desproporcional, ela não ficou com uma cor agradável e assim por diante, a gente vai acabar abrindo com Style. Refactor é se a gente precisar refatorar alguma coisa do nosso código, né? Então, se por acaso nós pensamos que fazer 3 ifs seria interessante, aí logo depois vimos, não, 2 ifs é suficiente ou um if else já é melhor. Eu sei que eu estou falando termos de programação aqui, mas de qualquer forma a gente abriria ela como um refactor, né, para refatoração desse nosso código. Perf é questões relacionadas à performance, então se eu estou voltado ali para melhorar a performance do meu Node, do meu Java e assim por diante, eu abro com perf. Testes são branches que são específicas para correção ou para algo relacionado com testes. Então, se eu estou criando mais testes ou estou fazendo a correção de algum teste, eu abro a minha branch com o nome de teste. E short, por fim, é relacionado a build, a config e coisas desse gênero, beleza? Então, se eu vou precisar, por exemplo, configurar uma pipeline ou fazer algum ajuste lá no meu config do package JSON ou enfim, de outros lugares lá, eu preciso abrir um shore, beleza? Então, basicamente, quando nós estamos trabalhando, a gente tem normalmente numa empresa esses fluxos de trabalho. Então, a branch principal, que é essa primeirinha aqui, normalmente ela é conhecida como branch main ou prod. Beleza? Em alguns casos, quando ela é muito antiga, ela pode até ser chamada de master, mas não é mais comum utilizar essa nomenclatura. O correto é utilizar main, beleza? E aí, depois nós temos a branch HTML, a branch de dev. Bom, mas aí você vai me perguntar por que que essas branches elas não seguem aquele padrão que eu acabei de falar? Porque essas branches aqui, elas não são deletadas. Elas vão seguir um padrão justamente que tudo que está em produção, distribuído para o cliente, na linha do tempo final, digamos assim, ela está em produção, ela está na main, ok? Se por acaso eu precisar fazer um lançamento para a branch de produção, antes eu preciso homologar, por isso HTML ou homolog, dependendo da empresa, dependendo o seu jeito de trabalho, tem nomenclaturas diferentes. E aí, por fim, a branch dev, que é a branch de desenvolvimento. É essa branch que ela vai receber os arquivos novos, os arquivos modificados que nós vamos estar fazendo. Beleza? E aí, é claro, as outras branches que são aquelas que eu comentei. Então, vamos fazer um fluxo aqui. Ó. Por exemplo, a gente está desenvolvendo, né? Então, fomos contratados então por uma empresa para desenvolver uma tela de login, ok? Percebemos que essa tela não existe, então o nosso código que está lá em desenvolvimento, ele acaba não tendo essa tela de login, e aí nós precisamos abrir uma branch nova chamada fit.
product ou feat, login e assim por diante. E então nós abrimos essa main a partir da branch de dev para conseguir fazer o desenvolvimento dessa nova desse novo protótipo, essa nova funcionalidade do nosso código, beleza? Então, basicamente é assim que funciona. Mas, ok, a gente viu que para começar a desenvolver, nós acabamos criando uma branch a partir de outra, abrindo uma ramificação a partir de outra. Mas e se por acaso eu acabei de desenvolver? O que que eu faço? Ó, um exemplo aqui é no Fix. Vamos pensar que a gente está desenvolvendo uma calculadora e a gente encontrou um problema no meio da calculadora que ao invés de somar dois números, ela estava subtraindo dois números, beleza? Então, lá em desenvolvimento, nós abrimos uma nova branch chamada Fix Calculator, por exemplo. Fizemos a correção do nosso código aqui, então fomos lá, modificamos o arquivo e afins. E depois nós precisamos abrir um pull request, mas é claro, antes nós precisamos fazer um commit para essa branch, abrir um pull request e aí, por fim, mergear com outra branch. Esse processo todo aqui, ele é conhecido aí como o merge, né? Como fazer o merge, como mesclar as branches. Eu vou pegar a branch que está em desenvolvimento ou que é uma branch de fix feature, né? E vou mesclar com aquela branch de desenvolvimento, beleza? E aí, é claro, depois de ter feito isso, depois de ter validado o processo, a gente abre um PR novamente para a branch de HML para poder homologar essa rotina, ver se está tudo certo. Estando tudo certo, a gente acaba abrindo um PR depois para master para megear esse código que foi corrigido lá embaixo da nossa branch de Fix Calculator para jogar ele lá para main, beleza? Então a gente tem todo um fluxo, a gente tem todo um caminho a seguir para que a gente consiga manter aquela questão do versionamento, para que nenhum arquivo se perca e para que nada se perca no nosso código, beleza? Referente a commit, eu acabei comentando ali que depois de a gente realizar a correção do nosso código, nós precisamos realizar o commit. Esse commit é quando nós estamos falando, olha, eu acabei essa parte aqui, então pode mesclar esse meu código na minha branch, pode confirmar que essa branch aqui, ela é válida, digamos assim, ela vai ficar com esses valores salvos. É como se nós criássemos uma versão, igual eu expliquei lá no começo do vídeo, beleza? E aí, esses commits, ele contém os arquivos das alterações que foram feitas. E normalmente não, né? E ele sempre leva uma mensagem informativa. Então, para realizar um commit, normalmente a gente pode seguir o mesmo esquema da minha branch, tá? Eu posso simplesmente falar que eu estou fazendo um fix de de uma tela de login, ou um fit de uma tela de login, beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Essas mensagens elas não devem ter mais de 50 caracteres, tá? Porque senão vai ficar muito grande e tudo mais. A gente pode separar por enter para cada assunto, então se a gente está tratando de mais coisas ali dentro daquele commit, nós podemos separá-los, não tem problema nenhum. E aí, nós escrevemos ela ainda, claro, em modo imperativo, beleza? Então é como se nós estivéssemos dando uma ordem mesmo, né? Substituir variável XYZ por outro tipo de variável e assim por diante. Realizar teste, realizar correção do teste e assim por diante, beleza? Ela não é para ser muito longa, né? Para exceder 50 caracteres por coluna, e ela também não pode ser muito rasa a ponto de não explicar e não conseguir entender o que você está querendo dizer. Eu já vi, infelizmente, eu já vi commits que tinham apenas mensagens de A, BBBBB e assim por diante, e até palavras de baixo calão, que acabam não sendo muito boas, porque, querendo ou não, isso vai ficar salvo, né? Vai ter um histórico e é claro, né? Dependendo da pessoa que vê, acaba pegando mal. Então, cuidem com as mensagens de commit, porque elas aparecem nesse histórico, elas aparecem no log, beleza? Basicamente aí, por boas práticas, aprenda a fazer pequenos commits. Então, se nós estamos com uma tarefa muito grande, que é criar a tela de cadastro de produto, fazer a alteração do produto, a exclusão do produto e a listagem do produto, são 4 etapas. Basicamente, a gente separa em commits pequenos. Então, eu faço primeiro o cadastro, comito. Faço depois a alteração, comito. E assim por diante. Para que a gente consiga manter ali uma
o nível de versionamento mais fácil para que, se por acaso dê algum problema em alguma etapa, eu tenha meio que um checkpoint salvo para que eu consiga voltar para aquela etapa sem precisar ficar perdendo meu código todo ou não saber onde eu tô, beleza? E, obviamente, escreva mensagens coerentes e diretas, como eu tinha dito ali anteriormente, beleza? Use sempre o Git Ignore nos seus projetos. Eu vou falar um pouquinho melhor quando a gente for ver o código na prática. E, obviamente, estabeleça um padrão. Então, não adianta a gente ficar criando mensagens diferentes a cada commit ou estilos diferentes a cada commit. Mantenha o seu padrão, porque normalmente quando a gente trabalha nas empresas, esse padrão vai ser seguido, né? Cada empresa tem o seu padrão de nomenclatura de branch, cada empresa tem seu padrão de nomenclatura de commits, e esse padrão ele precisa ser seguido à risca. Então, peguem o costume já nos seus próprios commits e branches de seguir um padrão, para que assim a gente acabe sendo mais fácil de adaptar quando uma empresa solicitar para seguir um certo padrão. Beleza? E por fim, e não menos importante, está taxado ali de vermelho, nunca faça commit na branch principal. Nunca suba nada para a branch principal sem antes ter passado por aquele processo de merge. Por quê? Porque se a gente fizer isso, pode ser que atrapalhe o nosso histórico, pode ser que alguma coisa sobrescreva a outra e a gente acaba perdendo a oportunidade de refazer aquilo que a gente fez, beleza? Então, cuidem. Esse seria o único aviso que eu teria para dar para não fazer de errado, que é, se você tem uma branch chamada main, chamada prod ou qualquer coisa do gênero, nunca jogue o seu código direto nela. Crie uma outra branch para daí mergear, para daí fazer todo o fluxo correto, porque pode dar problema. E olha, eu já vi acontecer, e não é coisa rápida de se resolver, beleza? E, é claro, né, dependendo do caso, às vezes nem resolve, tem que deletar tudo e fazer tudo do zero, beleza? Então vamos cuidar com isso daí. Por fim, uma frase para motivar vocês: um vencedor nunca desiste e um desistente nunca vence. Eu acho que eu falei a frase errada. Ei, Jesus, não sabe nem ler a frase, é foda. Beleza? Vamos cuidar com isso daí. E por fim, para animar um pouquinho vocês, lembrem-se que um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste, beleza? Então, mesmo que esteja difícil de entender agora, eu sei que teoria é meio chato, mas na prática vocês vão conseguir, então não desistam até lá, beleza? Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo aqui, não esquece de seguir o canal, beleza? E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque sim, tem conteúdo vindo por aí, conteúdo muito bom, beleza? E para quem ficou até aqui, o nosso bônus final é que parece ser difícil, mas não é, ok? Eu vou fazer os próximos vídeos vou apresentar os próximos vídeos através de duas ferramentas. Uma é através de código, então através de linha de comando para poder fazer essas inserções, né? Essas criações de branch, merge e etc, etc. E vou também mostrar através de uma interface, ok? Através de uma IDE, para que vocês consigam ver isso que é muito abstrato de maneira mais ilustrativa, beleza? Então fiquem comigo aí que o próximo vídeo vai ser muito bom, beleza? Valeu, forte abraço, tchau, tchau.